Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Shalom a todos, amém? Sejam todos bem-vindos essa manhã. Que bom nós estarmos aqui juntos para compartilhar um pouco a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Eu sei que Deus já começou a ministrar no seu coração e eu sei que Ele vai continuar falando no seu coração. Você crê nisso? É tão interessante que a palavra de Deus diz lá em Filipenses 3:1, Paulo, ele vai falando para Filipenses da seguinte forma: olha, eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Ele quer que as pessoas entendam a mensagem da cruz. Ele fala, olha, eu quero que vocês ouçam até que aquilo que eu tenho falado para vocês se torne realidade vivida. Não seja apenas palavras, mas sejam o quê? Vida. Seja vivência. E como o pastor Guildo aqui mesmo falou, essas duas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia, quando nós chegamos aqui numa reunião de Santa Ceia como essa, nós começamos a olhar para nós mesmos e nos esquecemos da totalidade que somos do corpo. O papel que nós exercemos no corpo. Nós somos uma igreja, sim, que somos família, mas nós temos um compromisso, e esse compromisso não é individual, ele é com o outro. Eu sozinho não sou igreja, meu amado. Eu sou igreja quando eu tenho essa consciência que eu preciso do meu irmão e o meu irmão precisa de mim. E nós precisamos um do outro. Deus está me falando algo aqui. Quando eu estava, antes de subir, Deus falou, olha, existem 3 pessoas aqui que já experimentaram a providência dos dízimos na sua vida e não estão cumprindo mais, já experimentaram e deixaram de fazer. Ela poderia estar indo muito além do que ela está hoje, mas ela esqueceu de cumprir a parte dela comigo. Então renove a sua aliança com o Senhor em relação aos seus dízimos e suas ofertas. Você já experimentou coisas grandiosas de Deus na fidelidade dos dízimos, das ofertas, e você se esqueceu. Então traga a memória, Deus não se esqueceu disso, e com certeza Ele está só te dando uma lembradinha. Amém? Quando então Paulo ele quer trabalhar, o apóstolo Paulo fala sobre a questão da Santa Ceia, e eu vou repetir novamente o texto sobre essa importância. O tema dessa mensagem é essa, a importância da Santa Ceia. Por que nós fazemos isso? Será que é apenas um rito? Será que é mais uma religiosidade? Ou fazemos por fazer? Por que então todo primeiro culto de primeiro domingo do mês nós repetimos? Poderia ser todos os domingos. A igreja primitiva, quando ela se reunia, ela fazia a Santa Ceia. Mas por ser algo mais, que pode tomar mais tempo, por causa da logística, nós colocamos só no primeiro domingo do mês. Mas poderíamos fazer todas as vezes que nos reunimos, porque todas as vezes que nós estivéssemos reunidos, o nosso foco, o nosso cerne, o nosso objetivo, seria ter que ser só um, o Senhor Jesus. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele deveria ser o centro da nossa vida. Nas nossas mesas com os nossos filhos, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos. Ele deveria ser o centro de todas as coisas. Então ele fala, talvez todas as vezes que nos reunirmos, nós teríamos que lembrar o ato que Ele fez por nós na cruz. E muitas vezes nós banalizamos e esquecemos de tal sofrimento. É tão forte isso, amados, que quando nós assistimos a primeira vez a Paixão de Cristo, de Mel Gibson, muitas pessoas se derreteram de tanto chorar. Foi tão impactante, e aquilo nem mostrava 1/3 parte do que de fato Jesus sofreu. Mas aí, se você assistir pela 10ª vez, muitas vezes fala assim, é apenas um filme, e aquilo não lhe toca mais.
Parece que o sacrifício de Jesus, para muitos, ficou o quê? Banal ou simples. Entenda algo, meu amado. Aquele sacrifício não é banal. Não tornou-se simples, não é simples. Aquilo ali era para nós estarmos no lugar dele. Mas ele assumiu o nosso lugar. Aquele momento da cruz foi o único momento onde ele sentia a ausência do Pai. Imagina você, alguém que esteve com o Pai o tempo todo, naquele momento olhar para o céu e falar: Deus meu. Ali ele não chamou mais Pai, ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Imagina você, desde a criação, alguém unido com aquela pessoa de relacionamento tão forte, tão ligado, e um momento crucial, ele olhar e sentir a ausência daquilo que é o mais importante na sua vida, que é a presença do Pai. E tudo isso foi feito por amor. Tudo isso foi feito por nos amar. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos lembrando, sim, o ato que ele fez na cruz, mas não foi um ato qualquer, meu amado. Não foi um ato qualquer. Não foi ele foi ali, não. Ele sofreu em nosso lugar. Ele deu a sua vida para que hoje tivéssemos vida. Ele se entregou. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Eu não estou aqui lançando sentenças sobre a vida dos irmãos de acusar, mas estou aqui para fazer você lembrar, porque ele mesmo, o apóstolo Paulo, ele vai fazer isso, todas as vezes, ele mesmo disse: todas as vezes que você comer desse pão e você beber desse cálice, lembra daquilo que eu fiz, da minha morte. Lembra do ato que eu fiz? E ele disse: mas não se tristeça, se alegre, porque eu voltarei. Eu vou voltar. Ei, olha para mim, meu amado. Ele vai voltar. Isso não é uma história que nós criamos, não. Isso não é uma história que foi criada. Ele disse que vai voltar. Não, ele vai voltar. E ele vai levar a sua igreja. Então, o texto que quero usar é um texto bem conhecido. Está lá em 1 Coríntios 11. O apóstolo Paulo, ele começa então a instruir novamente. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele queria enfatizar. Ele falou: não vou cansar de falar para vocês. Não vou. Até que isso seja uma verdade praticada. Até que isso seja uma verdade vivida na vida de vocês. Então não vou me cansar. Porque eu quero que vocês sejam não apenas ouvintes, como o Tiago mesmo fala. Mas eu quero que vocês sejam o quê? Praticantes. Amém? Então ele começa lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Vamos lá? Ele vai falar que ele não estava louvando algumas atitudes que aqueles irmãos estavam tendo. Que aqueles irmãos, quando eles estavam reunindo, eles não saíam de lá da reunião melhor do que chegaram. Eles saíam de lá até mesmo pior. Vamos lá, vendo? Olha o que diz. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. O apóstolo Paulo está falando então para a igreja de Corinto. Porquanto vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. E ele fala: porque antes de tudo, estou informado a haver divisões. Ele começa falando sobre partidarismo no meio dos irmãos. Divisões entre os irmãos. Ele fala dentro da igreja. Quando reunir dentro da igreja. Eu, em parte, o creio. Ele fala: olha, primeiro, há divisões. Há um montinho. Eu não quero isso. Vocês têm que entender o papel do corpo, que cada um é importante no corpo. Cada um exerce o seu papel de importância.
E ele continua: portanto, até mesmo importa que haja partidos. Ele fala, não, esse ainda não é o grande problema. O apóstolo Paulo fala, esse ainda não é o grande problema. Até importa que haja isso entre vós, para ver aqueles que são aprovados, torne conhecidos no nosso meio. Ou seja, aqueles que falam ser e não são. É interessante falar que isso aconteça para mostrar para aqueles que dizem ser da família, mas não são da família. Isso não me preocupa acontecer o partido, porque isso vai mostrar a verdadeira natureza de quem é quem. É através desse fruto que eu vou identificar quem de fato faz parte da minha família. É interessante isso acontecer, até mesmo para saber, porque a árvore produz no seu tempo o fruto, e ele vai mostrar quem é quem. Então ele fala isso, não é o X da questão, porque isso muitas vezes é até necessário acontecer, mas ele fala, quando vos reunis no mesmo lugar, aí é o X da questão, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês estão falando que estão comendo a ceia, mas não é a ceia do Senhor. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, cada um come, não espera uns pelos outros, cada um chega, os mais ricos que tinham cavalos, que tinham conduções de chegar ao lugar de reunir, chegava lá e já começava a comer. E quanto àqueles que eram menos favorecidos, que iam a pé, eles chegavam mais tarde e comiam apenas das migalhas, do que sobravam. A ponto que essas pessoas que eram mais abastadas, ou mais, tinha mais condições, chegava e comia tanto, a ponto de se embriagar-se com o suco. Porque chegava lá às 7 horas, e começava a beber, comer, e os irmãos que chegavam às 8, não tinham nem direito, se a reunião começava às 8, nem tinham direito de comer da forma correta, mas ele vai lá, chega antecipadamente na sua própria ceia, e a sua própria ceia, há quem tenha fome, ao passo que há também quem até mesmo se embriague. Ele fala, ei, olha para mim, o apóstolo Paulo fala assim, vocês estão achando que a Santa Ceia é comer e beber? Esse não é o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Não se trata apenas de comer e beber, porque comer e beber você tem em casa, comida e bebida você tem em casa. A ceia do Senhor não tem essa conotação de bebida e comida, é apenas algo simbólico. Vai falando lá, não tendes porventura em casa, onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis nisto? Certamente não vos louvo. Ele estava dizendo claramente para isso, ó, você tem comida em casa, então você está vindo para cá para comer pão e beber suco, você pode fazer isso em casa. Eu quero que vocês entendam o verdadeiro princípio do pão que nós repartimos e do suco que nós repartimos também. Aí ele vai explicar, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e ele falou, e tendo dado graças, o partiu. Ei, o pão é repartido, não é um pão para cada um, o pão deve ser repartido. E ele continua, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Depois, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Olha para mim, Paulo está falando algo bem interessante. A Santa Ceia não te dá, a ordenança de Jesus não te dá o direito de não participar. E tem muito crente que não participa
Quando eu falo crente, é aqueles que creem em Jesus, porque acha que o seu pecado é muito grande. Mas aqui, eu vou explicar para você que o apóstolo não está falando de pecado, nesse sentido, eu tenho, porque amados, todos aqui somos pecadores, diante de Deus. Ele está falando do discernir a sua funcionalidade dentro do corpo de Cristo. E você vai perceber que eu estou falando corretamente. Então ele fala, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Continua. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, vocês vão entender o que é isso, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele fala, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Vocês vão entender o que é esse examinar-se. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, amado, presta atenção, não é discernir esse pedaço de pão que nós comemos. Pergunta para o seu irmão, quem é o corpo de Cristo? Agora fala para ele, é você, crente. Aí é a grande questão. Aí é a grande questão. Nós achamos e fomos ensinados muitas vezes que é esse corpo. E colocamos algo e esquecemos do verdadeiro significado da ceia do Senhor. Come e bebe juízo para si. Vamos orar? Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo possa trazer entendimento aos meus irmãos. Possa trazer revelação, porque Jesus, Ele simplifica, não complica. Ele mostra o verdadeiro sentido, Pai. Tira de nós toda religiosidade, tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, todo julgamento. Esvazia de nós mesmos, que o Senhor cresça em nossas vidas, que o Senhor seja o centro desse momento tão especial, ó Pai, onde estamos aqui lembrando a morte do Senhor e na esperança e crendo que o Senhor irá nos buscar. Eu creio em nome de Jesus, amém e amém. Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiramente eu tenho que saber o que é a ceia do Senhor. Por que muitas vezes estamos buscando apenas então, como eu disse, o comer o pão e beber o cálice? O que é essa santa ceia? Qual que é o verdadeiro sentido, ou o sentido principal da ceia do Senhor? Que cremos que não é beber e nem comer. Qual que deve ser então o sentido, a minha motivação? Então entenda, a minha motivação de estar na Santa Ceia não deve ser apenas a minha fome e a minha sede. Jesus disse algo bem interessante. Aquele que experimenta de mim, nunca mais terá o quê? Fome e sede. Sabe, Jesus está dizendo literalmente, quem experimenta de mim, terá então o seu próprio interesse, voltado agora à minha pessoa. A sua motivação vai estar voltado a mim. Vai estar focado em mim. E vai entender como eu entendo questão de relacionamento. Quem então experimenta, bebe de Cristo, nunca mais terá de si próprio como prioridade, mas terá o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Aí você fala assim, poxa, mas eu muitas vezes penso no meu eu, não experimentei de Cristo. Sim, você experimentou, mas agora você deixou novamente ser conduzido pelo seu eu, pela sua vontade, e esqueceu que quem tem que ser o centro da sua vida, não é você, e sim Cristo. Então a partir do momento que eu conheço a Cristo, eu sou liberto primeiramente de mim, porque o maior inimigo do homem
não é Satanás, é ele mesmo. Somos nós mesmos que nos boicotamos. Somos nós mesmos. Muitas vezes achamos, colocamos muita culpa no diabo. E isso é uma síndrome que veio lá desde o Éden. Adão, o que fizeste? A mulher que tu me deste. Mulher, o que foi? A serpente. E não chamamos a responsabilidade dos nossos atos para nós mesmos. Está na hora de chamarmos a responsabilidade dos nossos atos para nós. De falar, Senhor, eu tenho errado. Sou eu que não quero buscar. Sou eu que não quero ler Bíblia. Sou eu. Existe um campo de batalha? Sim. Mas ei, olha para mim. A obra de Jesus já foi feita na cruz, meus irmãos. E tudo Ele já nos entregou. Mas somos nós que vamos lá e começamos a buscar as velhas práticas e as velhas coisas. Sabe por quê, meu amado? Porque se verdadeiramente conhecemos a Cristo, nós somos livres. O conhecimento da verdade nos liberta. E o que nos faz de tornarmos escravos novamente? Nós mesmos. Vamos cedendo. Vamos aceitando. E aqui exatamente que o apóstolo está falando, olha, você experimentou a Cristo, você já é diferente. Cristo já está na sua vida. E qual então é o objetivo de nós estarmos aqui na Santa Ceia? Ser acariciado no nosso eu? Dizer que nós estamos participando? Mostrar que as nossas prioridades estão acima da de Cristo? Então qual seria esse significado dessa mesa? Essa mesa aqui tem um significado. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, quando vocês reunir, esperais uns pelos outros. Sabe por quê? Porque esse pão não é seu, esse pão é nosso. Mas estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou vocês estão além do que eu estou falando assim, lá? Quando espere um pelos outros. Porque quando você não espera um para o outro, você está dizendo para si mesmo, esse pão é meu. E ele está dizendo, não. O pão é nosso. E porque o pão é nosso, nós não podemos comer e repartir depois, não. Juntos nós repartimos e comemos juntos. Esperamos um pelos outros. Cremos que somos o mesmo corpo. Pertencemos à mesma família. Então qual é o sentido dessa ceia do Senhor? Escreve isso no seu coração. É que quando nós recebemos o pão, o próprio Jesus nos ensinou, quando eu recebo o pão, eu dou graças. Antes de partir, eu dou graça. Porque nós estamos agora confessando a verdadeira origem do pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Foi o sacrifício dele. Foi o esforço dele, não foi o esforço nosso. Nós não merecíamos nada, mas a graça dele nos alcançou. A graça dele te alcançou. Então quando eu estou olhando para este pão, eu estou falando, olha, agora você
pastor Irene, está fazendo parte de mim. É o mesmo pão. O mesmo pão que eu estou comendo, a senhora está comendo também. Ei, Juraci, agora ó, somos um só. Ei, quando eu estou bebendo esse suco, eu estou dizendo para você, está vendo aqui o mesmo suco que corre dentro do meu estômago, corre agora dentro do seu. Nos coloca agora iguais diante dele, um só corpo, uma só família. Eu estou falando aqui, está morrendo as nossas indiferenças. Aqui está morrendo agora o meu eu. Aqui está entrando o nosso. Agora, eu não olho para um pão separado. Agora eu não olho para um pão separado. É um pão inteiro que vai ser repartido. E nós vamos agora comer deles todos. Você está entendendo o que eu estou falando, meu amado? Vamos agora compartilhar do mesmo pão, entendendo que Ele é Cristo, e que Ele é o cabeça da igreja, e que nós somos o seu corpo, e que fazemos parte um do outro. Jesus então reparte, porque não é meu, é nosso. E se não é meu irmão, somente meu, não dá para comer sozinho. Se nós repartimos uns com os outros. Aí muitas vezes nós reunimos, e por que elas fazem mais? A reunião faz mais mal do que bem. Porque quando ele fala para examinar, olha para mim, a nós mesmos, aí nós começamos a falar, será que eu posso comer desse pão? Será que eu posso beber desse cálice? Eu tenho que examinar. Qual é a preocupação aqui? Olha para mim. Qual é a preocupação aqui? Novamente com o eu. Viu aí? A preocupação agora, examine a si próprio, agora a preocupação é com eu, novamente. Será que eu estou purificado? Será que eu estou preparado? Será que eu posso? Será que eu, novamente o eu, e começamos a esquecer do outro. E a palavra que Paulo está dizendo aqui, não é para você examinar e ver se você encontra pecado na sua vida ou não, não é isso. Ele está falando para você examinar, para você entender o seu papel na vida do seu irmão, para você entender o seu papel no corpo. Aquele que come sem discernir o corpo, aquele que come sem discernir a família, aquele que come sem discernir a vida dos irmãos, aquele que come sem discernir, não é a si próprio, no sentido de, se eu estou pecando, não, porque todos nós pecamos e precisamos da glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? Somos carentes, meu irmão, da glória de Deus. Agora eu te pergunto aqui, seja honesto com você mesmo, quem aqui não tem pecado, levanta a mão. Não, mano, fala sério. Levanta a mão se você não tem pecado. A Bíblia fala, meu irmão, que aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso, já pecou. Mas como tem sido o seu dia a dia com o seu irmão? Ei, como tem sido o seu dia a dia na sua casa, na sua família?
Você tem clamado a Deus para ser uma esposa melhor? Você tem clamado a Deus para ser um marido melhor? Você tem pedido para Deus: Senhor, eu quero ser útil na sua casa. Eu não quero só ficar sentado nessa cadeira não. Senhor, eu preciso fazer algo. Eu sou útil no corpo. Às vezes eu não sou da frente, como a pastora estava conversando, né? Deus chama uma reis e as outros sacerdotes. Deus chama algum para abençoar com dinheiro, com finança, né? O outro chama para Deus ministrar. Mas cada um exerce o seu papel no corpo. Qual é o seu papel no corpo? Você tem que discernir isso, meu irmão. É isso que o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção. Qual é o seu papel? Você está deixando de cumprir o seu papel? Você está deixando de lado o seu papel? É isso que ele está chamando a atenção hoje. Examine-se a si mesmo. Qual é a sua função? Qual é o seu papel? Deus não te chamou para ficar dando trabalho. Deus te chamou para trabalhar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não? Então aquele que come sem discernir a família, o irmão, está sem discernir o próprio sacrifício de Cristo. O que muda as nossas vidas, meu irmão, é discernir o corpo. E o corpo somos nós. Posso ouvir um amém? Então, quando Jesus estava repartindo o pão, ele estava dizendo, somos muitos agora, mas somos um. Somos muito, mas somos um. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? João 3,16 diz algo muito forte. Coloca para mim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ei, foi o mundo. Porque importa que todo homem seja salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo, agora já começa no singular, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Continua 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha para mim. Não foi para te julgar. Não foi para te condenar. Não foi para te apontar. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Tira de você toda religiosidade, tira de você todo julgamento. Amado, o homem mais perfeito da terra diante de Deus não passa de farrapos, de pano velhos. O que nós podemos oferecer para Deus que Ele já não tenha? O que você pode oferecer para Deus que Deus já não tenha? Está entendendo? Mas mesmo assim Ele nos amou.